Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Eu me chamo Júlia Gabriele Camargo Vieira, sou estudante de agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje estarei apresentando esse vídeo sobre a relação entre evapotranspiração, produtividade das culturas e uso eficiente da água. Acompanhe. A evapotranspiração pode ser entendida de forma simplificada como a perda de água do sistema solo-planta para a atmosfera, somando simultaneamente a transpiração das plantas com a evaporação da água presente no meio. Como aqui falaremos da produtividade e uso da água para irrigação de cultivos agrícolas, vamos usar a definição de evapotranspiração da cultura, ETC, que é essa perda de água numa área com uma cobertura vegetal sendo um plantio de interesse agronômico, sem restrição hídrica e com condição ideal de manejo em qualquer estágio de desenvolvimento. Os valores de ETC variam conforme os estágios de desenvolvimento das plantas. Esses vão desde a emergência até a colheita e possuem exigências hídricas diferentes, conforme está sendo ilustrado nesse gráfico. Se a planta fosse um gramado hipotético e uniforme, ela teria uma evapotranspiração de referência máxima, ETO. Porém, devido a essas variações, como as de região, de cultura para cultura e de estádio em estádio, existe uma relação de ajuste que se dá através do coeficiente de cultivo Kc para estimar ETC de um plantio agrícola em questão. Agora que já sabemos de onde vem a estimativa de evapotranspiração da cultura, podemos concluir por que conhecê-la é essencial para entender o consumo de água pelas plantas e, assim, realizar um bom projeto de irrigação que faça um uso eficiente da água. Isso ocorre, pois, ao saber ETC, permite que tenhamos conhecimento, então, do quanto de água essa planta vai precisar para não entrar em déficit hídrico. Pois, quando estimamos o quanto será gasto, perdido, podemos fornecer o suficiente para que ela mantenha sua produtividade inalterada, evapotranspirando essa quantidade estimada. Para entendermos melhor, vejamos exemplos práticos retirados de trabalhos científicos. As referências utilizadas estarão citadas no final do vídeo. O primeiro artigo a ser analisado é esse daqui. Resposta do feijoeiro a lâminas de água aplicada em relação à evapotranspiração da cultura. Nesse trabalho, foi analisado tratamentos com lâminas de irrigação que correspondiam a 25, 50, 75, 100 e 125% da ETC estimada. Nesse artigo, foi concluído que quando a irrigação foi menor do que 100% da ETC estimada, houve um impacto negativo na produção em várias variáveis, principalmente na área foliar e no número de vagens apresentados. Desses, eu trouxe para mostrar os gráficos do experimento, inclusive, em que podemos notar exatamente isso. Quando a planta recebeu menos água do que precisava, como uma estratégia de sobrevivência, ela reduziu o número de folhas para perder menos água pelos estômatos e, com isso, reduziu a taxa fotossintética, consequentemente, reduziu seu crescimento. Outro artigo que destaca esse uso da ETC é evapotranspiração e rendimento do milho a diferentes lâminas e salinidade da água de irrigação. Dentre os objetivos dessa publicação, assim como a anterior, também estava analisar as respostas de crescimento do milho com relação a lâminas de água aplicadas com base em diferentes porcentagens da ETC. E foi possível concluir que o crescimento da espiga também foi menor, onde foi fornecido menos água do que a planta estava perdendo por evapotranspiração. Aqui, nós temos um trabalho sobre a produção de cultivares de alface tipo crespa sob diferentes lâminas de irrigação. Esse outro trabalho científico tem objetivos parecidos com os anteriores. É interessante que ele apresenta inclusive os valores de Kc utilizados para estimar a evapotranspiração da cultura, e que estão de acordo com a tabela da FAO, que foram os de 0,7 e 1 para os estádios 1 e 3, respectivamente, e para o estádio 2 utilizou-se ponderação linear entre o estádio 1 e o início do estádio 3. A duração dos estádios 1 e 2 foi de 10 dias para cada e o estádio 3 do 20º dia até a colheita. A apresentação desses dados no trabalho nos permite afirmar que a utilização do Kc da cultura é muito útil e amplamente aceita para estimar ETC com diversos fins. Inclusive, se não fossem utilizados os coeficientes corretos, a irrigação poderia ser subestimada ou superestimada.
Aqui também foi constatado que as alfaces devem ser irrigadas com lâminas mínimas de 100% da ETC para alcançarem produtividade desejada, e que para 2 dos 3 cultivares analisados nesse caso, é interessante inclusive a reposição com 125% da ETC estimada. Repare que esses 125% abrangem os 100% da ETC e colocam um pouco a mais. Porém, nem sempre, e não se pode afirmar que colocar mais do que 100% da ETC vai gerar mais produtividade. Inclusive, nos estudos mostrados antes, ele mantém a produção de algumas variáveis praticamente estável mesmo com esse tanto a mais de água. Esses 125% de ETC funcionam como uma margem de segurança na maioria das vezes. Sua adoção vai depender, por exemplo, se estamos falando de um clima mais árido ou da disponibilidade de água e custo da irrigação. Podemos concluir que um uso eficiente da água na irrigação vai levar em conta os valores de evapotranspiração da cultura para cada estágio de desenvolvimento. Assim, pode-se garantir que o cultivo vai receber em todas as suas fases a quantidade de água que precisa para manter seu crescimento e, consequentemente, sua produtividade. Não será irrigado nem menos do que a planta precisa e gasta e nem muito mais que o ETC, o que seria desperdício, gasto de dinheiro e ainda pode lixiviar nutrientes. Conhecendo o consumo de água do cultivo, temos então a noção de sua demanda hídrica. Aqui então estão listadas as referências dos trabalhos científicos apresentados. Agradeço sua atenção e peço para que curta, comente, compartilhe o vídeo e se inscreva na plataforma Moretti.